Minha diretoria, o clickbait deu certo e tem muita gente compartilhando e comentando aí a tal da medição dos decibéis das torcidas brasileiras. Qual torcida canta mais, canta menos e tal, não sei o quê. Como se isso fosse uma coisa razoável ou possível. E vou dizer para vocês porque que para mim é o maior clickbait aí dos últimos anos, numa pesquisa que eu acho que pode até ser uma curiosidade, né? Mas que não pode de jeito nenhum ser levada a sério. Principalmente porque a distância entre um clube e outro na medição, ela é muito baixa, ela é muito pequena. Essa distância pequena num valor alto, ela se torna ainda mais irrelevante. Eu já tive a oportunidade de medir decibéis em alguns eventos que eu estava junto com os donos que mediam os decibéis, e já tive a oportunidade de medir os decibéis diariamente no bar que eu tinha ali na Barra da Tijuca. A gente tinha um problema de às vezes vazar o som não e tal, então a gente tinha que mudar o lado para qual a banda tava, e eu tinha que ir lá pro outro lado da rua e atravessar para ver se estava atingindo os condomínios e não, eu tinha um medidor de decibéis para fazer isso. De modo que é o seguinte, cara, primeiro que é de uma sensibilidade absurda, e absurda que eu digo é assim, se eu estiver medindo os decibéis agora aqui, e eu fizer isso aqui, ele muda. Então assim, é completamente, eu diria que é impossível você traçar e determinar isso no futebol. Por que eu tô dizendo? E olha que eu me sinto muito à vontade de dizer isso, porque meu time foi um dos que ficou lá no alto, que é o São Paulo. Mas por que eu tô dizendo isso, cara? Porque ela é injusto, e eu tento ser um cara justo. Por mais que seja um motivo até de pegar e dar uma zoada, falar, pô, o São Paulo ficou na frente e tal, não sei o quê. Cara, tem alguns fatores que você não precisa ser gênio para você perceber. Um estádio com 70 mil pessoas gera mais ruído do que um estádio com 30. E não tem como você proporcionalizar isso dentro de um decibéis, um medidor de decibéis. Ele é um medidor de volume. Então, um medidor de volume, naturalmente, um estádio quanto maior, quanto mais cheio, mais barulho ele vai fazer. Tem a distância para o gramado, que também é absolutamente fundamental. Tem o vento. Tem o lado para qual a torcida está apontada. Tem a distância para a torcida organizada, que é quem mais canta. Tudo isso entra numa equação. E eu queria saber, e acho muito difícil, porque afinal de contas nós estamos falando do pessoal da Globo que erra a escalação do campinho ali antes do jogo, né? Trabalhando só com isso, eles conseguem botar lateral direito de ponta e tal, e errar a formação do time ali. Aí, como é que você garante para mim que em São Januário você fez essa medição a 50 metros da organizada, sendo que no Morumbi talvez você tenha feito essa medição a 110 metros da organizada, numa distância de uma torcida, só que em São Januário tinha 20 mil pessoas, no Morumbi tinha 70. Como é que você equaliza e diz pra mim que tá igual? Que você tá fazendo a mesma medição? Você pode pegar um jogo, por exemplo, onde a torcida passa comendo unha o jogo inteiro, porque é uma pica, uma decisão, e você pode chegar num outro jogo lá, que a torcida tá em festa o jogo inteiro porque tá ganhando um grande jogo. Você pegou vários jogos, ok, mas ainda assim, cara, são situações, são cenários diferentes. Você acha que a torcida do Grêmio, por exemplo, passou o tempo inteiro gritando no jeito que tá a coisa? Não, o Grêmio joga pra ganhar de 1-0, foi um ano horroroso pro Grêmio, o Corinthians teve um ano horroroso também, só no final que ficou bom. Então, ela é uma medição que é um caça-clique, irmão. É um negócio que vai causar uma discussão entre torcedores, um vai ficar mandando pro outro, que é o melhor caça-clique que existe, que é você compartilhar aquilo lá e ele se torna viral. Porque é impossível. E se você estiver duvidando do que eu tô dizendo, eu tenho uma sugestão para você. Você vai lá no Apple Store, ou então no Google Store, lá, sei lá como é que chama do Google, e coloca lá medidor de decibéis. Você vai baixar, ele vai funcionar no seu celular, não de forma tão profissional, mas para você ter uma ideia, e você vai ficar à distância do que você quer medir, parado aqui durante um período. Você vai dar um passo para o lado, você vai fazer isso aqui com o celular, você vai dar um passo para o outro lado, você vai virar um pouquinho para cá e você vai ver a distância. Você vai ver a discrepância que vai dar na sua mão, sua própria mão, você não vai precisar acreditar em mim ou não. Você vai ver o tamanho da discrepância, vai mudar de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, só de você fazer isso aqui. Portanto, irmão, a distância da arquibancada, ela é impossível de você equalizar, porque a distância do campo para a arquibancada ela é muito diferente, tem acústica, tem... É óbvio, qualquer pessoa que frequente um estádio de futebol, de qualquer time, você sabe que é diferente, que atrás do gol onde está a torcida jovem, a raça rubro-negra do Flamengo tem um barulho, no meio de campo tem outro barulho, na cadeira cativa tem outro barulho e atrás do gol tem outro barulho. Atrás do outro gol, né? No Morumbi, se você estiver atrás da Independente, ela tem um barulho. Se você estiver do outro lado, tem outro barulho. Em São Januário, dependendo de onde você está, ela tem um barulho e tem outro. Então, mesmo que você queira falar, não, eu vou estar sempre a 100 metros da torcida organizada, por exemplo, não vai, porque no Morumbi você não pode. No outro estádio você não pode, sem que exagero, que seja 30, 20. Em São Januário é diferente, é mais alto. No outro estádio a torcida organizada está lá no alto, no outro ela está aqui embaixo.
É absolutamente impossível você criar um padrão de medição que você consiga medir todas as torcidas na mesma distância numa situação semelhante. É impossível. Todos esses dados são forjados. São dados que convém na hora que o cara mediu, né? E ali ele pegava, o número é mais ou menos esse. Se você for olhar o gráfico, ele não é assim, né? O gráfico é muito retinho, assim, é uma distância de 2 ou 3 decibéis ali para lá e para cá, é muito pouca coisa. O que mostra que quase toda a torcida, quando está cantando, ela tem um barulho muito parecido, né? O ponto não é quando ela está cantando, é quanto tempo ela canta. Por exemplo, a torcida do Fluminense canta mais o jogo inteiro. Fato, é verdade, a torcida do Fluminense tem aquele conceito lá daquele pessoal lá da Bravo, né, antiga Legião, que eles cantam os 90 minutos, eles não param de cantar nenhum minuto. Isso não significa que seja alto pra caralho, mas significa que eles mantêm uma música uns 90 minutos. Então é verdade, a torcida do Fluminense deve ser a que tem um barulho mais retilíneo ali, né? Só que essa curva que o Fluminense consegue manter no alto, ela não tá destacando a intensidade, ela está destacando que a torcida está cantando ali o jogo inteiro e tal. Essa é legal de fazer de repente, né? Só que aí você tem que pegar todos os jogos do Campeonato Brasileiro e ainda assim no final você fala, pô, mas esse time aqui tava numa crise do caralho, esse time aqui não tinha torcida no jogo, esse aqui jogou com o portão de fechado, esse aqui tava para não ser rebaixado, esse aqui tava para ser campeão. Tem uma série de fatores, só que esse do detalhe de qual torcida cantou mais alto, esse é completamente idiota, porque repito, faça você o teste você mesmo, né? Deixa uma música tocando lá no alto da sua casa e desce com o teu negócio, muda na escada, muda para um lado, você vai ver que a diferença é absolutamente ridícula. Imagine você estando a 50 ou a 30 metros numa arquibancada, imagine você estando perto ou longe da organizada, imagine você estar no estádio de 70 mil e no estádio de 25. Não tem a menor comparação, a menor possibilidade disso ser levado a sério, porque a não ser que eles tenham criado um método que o mundo desconhece de medir decibéis em situações diferentes, em alturas diferentes, em distâncias diferentes e poder equalizar isso. Porque eu realmente não conheço. O que eu conheço é uma medição simples de decibéis para você conseguir fazer isso. Então, cara, para mim, uma matéria extremamente caça-clique que tá conseguindo o objetivo dela, que é fazer os torcedores ficarem discutindo. Olha aqui, mas o meu time canta mais do que esse, canta mais do que aquele. E não tem o menor sentido, cara. É evidente, até pelos resultados, é razoavelmente evidente você olhar e falar, cara, mas esse aqui tá 1,2 na frente desse aqui. 1,2, irmão, é a distância, é a diferença de eu fazer isso aqui, ó, com o celular. É 1,2. Irmão, desculpa, mas até para caça-clique eu acho que a gente tem que ter um pouco de limite, né, gente? Pelo amor de Deus, ignorem essa pesquisa, porque isso é uma brincadeira, uma curiosidade no máximo, uma pesquisa. Desculpa.